Fala pessoal, quem fala aqui com vocês é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante relevante e cada vez mais um vespeiro de assunto delicado que é o mercado imobiliário aqui no país e como que tá esse mercado imobiliário. Ele tá aquecido, não tá? Ele é uma bolha imobiliária ou não é? Tudo isso a gente vai conversar, bater um papo aqui com vocês depois da vinheta. Então bora lá. Então, gente, para quem tem interesse em migrar para Portugal, tem interesse em investir em Portugal, esse vídeo é extremamente relevante. Por quê? Porque a gente vive uma crise da habitação, do mercado imobiliário aqui em Portugal. Já não é de ontem, é uma crise já há bastante tempo. Quando eu cá cheguei no início de 2018, já era uma questão problemática, a gente já via aluguéis, arrendamentos, como a gente chama aqui, com valores já um tanto quanto apertados, mas ainda assim, ainda era um valor barato comparado com hoje em dia. Porém, o que a gente viu foi o preço dos imóveis subindo sem parar. E eu falo isso, gente, não é só no sentido de comprar, não, é no sentido de alugar também, tá? No sentido de arrendamento, tá? Então quem quer comprar ou quem quer morar de aluguel, de arrendamento, viu o valor crescendo significativamente. Em 2014, 2011 ali, 2012, né, 13, 14, se alugava um imóvel de 3 quartos em Lisboa, muito barato. No Porto, Braga, que até então era mais desconhecida ainda, né? Se alugava fácil, você tinha T3 em Lisboa por 400, por 500 euros, você tinha T3 em Braga sendo alugado, né, por 200 euros, então 250 euros. Eu tenho gente que até hoje, inclusive, vive num T3 aqui em Braga, conhecido meu, agora ele virou conhecido, né? A gente acabou fazendo amizade, que já mora aqui desde 2011 e paga em Braga 250 euros no T3. Um valor realmente incrível. Em Lisboa, 400, 500 euros num T3. Hoje em Lisboa você não acha nada de qualidade, diga-se de passagem, né? Para quem tá aqui me vendo que, Giovanni, eu moro em Lisboa, eu pago aqui 700 euros. Muito provavelmente é um contrato antigo ou alguém que é conhecido que arrumou para ele uma oportunidade. Porque no mercado, de uma forma geral, você não acha nada de um T3 em Lisboa por menos de 1.500 euros. Um T3, não estou falando de luxo não, gente. De luxo não. Eu tenho clientes meus morando em imóveis de luxo que pagam 4.000 euros por mês de aluguel. Tá? Então eu estou falando 1.500 num imóvel normal, classe média baixa. Um imóvel normal, taco, sem aquecimento, sem nada. Um imóvel simples, tá? Mediano. Então é caro, é caro. Aqui em Braga você não acha um T3 aí, talvez colocar aqui 900 euros, você não acha nada legal por mês de 900. Oportunidades, aí é outra coisa, oportunidades surgem na casa dos 700, dos 750, mas são oportunidades, tá? O normal aí eu diria para uma família se planejar, como eu gosto sempre de falar nos vídeos, se planejar, eu colocaria 900, nada menos que isso. O que vier para baixo disso é lucro. E o mesmo a gente vê no Porto, vê em Coimbra, vê em Aveiro, vê em Viseu, em Guarda, Covilhã, os preços só aumentando. Tanto no arrendamento quanto na compra. Tá? Pegando esse mesmo exemplo, você comprava um imóvel aqui em Braga, por exemplo, em 2011, de 3 quartos, você comprava eles por 80 mil, por 70 mil, tá? Por 65 mil. Hoje em dia, você tem imóveis aí chegando a 400 mil aqui em Braga, o mesmo se aplicando para Porto e Lisboa, né? Com 200 mil em Lisboa, você compra um T0 e mesmo assim não é o T0, é um T0, é um imóvel simples, é um flat simples, uma kitnet simples, nada mais do que isso. E a tendência, gente, é de não parar de subir os preços. E isso se dá por qual motivo? Porque você não deu joinha no vídeo, é um dos motivos. Dá seu joinha aí que eu vou te explicar o motivo. Por que que isso acontece? Porque o mercado falta imóveis. Tá? É uma bolha imobiliária? Não, não tem nada a ver com bolha. O problema não é bolha imobiliária. O problema é simplesmente a falta de imóveis. Eu venho falando isso em vídeos, eu acho que em lives. Não lembro se eu já falei isso em vídeo, né, igual eu tô fazendo agora.
Mas o imigrante quando sai, o português quando sai para ir pegar melhores salários no resto da Europa, porque ele é um cidadão europeu, né? Ele sai jovem. A gente não tá vendo uma pessoa de 40, de 50 anos deixando aqui, né, uma vida que ele já construiu para migrar para a Suíça, para a Alemanha, para Bélgica, para França, Luxemburgo. Não, a gente vê pessoas jovens fazendo isso. E as pessoas jovens que fazem isso, elas saem das casas dos pais. Então, ela deixou o posto de trabalho dela aqui em Portugal vago, mas ela não deixou a casa dela vaga. Então, o comerciante, o empresário, a fábrica, o que quer que seja, precisa repor aquele profissional que foi embora, né? Então, criou-se ali um vácuo, criou ali uma necessidade de uma nova pessoa para ocupar aquele espaço. Mas a casa que ele deixou quando ele migrou para outro país aqui da Europa, aquela casa não ficou vazia, não ficou um vácuo ali, não ficou um espaço aberto ali naquela casa, porque ele morava com os pais dele continuam morando ali. Agora, o imigrante que chega em Portugal para ocupar aquela determinada vaga, ele não tem uma casa, ele tem um emprego, ele tem a vaga, mas ele não tem uma casa. E isso é um dos principais pontos que a gente tem que pensar, né, nessa ótica de analisar o mercado. É uma crise imobiliária? Sim. É uma bolha imobiliária? Não, não é uma bolha. Porque a gente precisa acertar os parâmetros aqui do que é o mercado imobiliário, né? A gente precisa equalizar as contas com o número de gente que chega, tá? E por que eu quis fazer esse vídeo? Embora eu acho que talvez sim eu já tenha falado, dado esse exemplo aqui em algum vídeo. Porque saiu essa semana uma matéria falando justamente sobre a quantidade de casas que precisam ser construídas para suprir a necessidade do mercado. E pasmem, gente, é uma média de 70 mil casas por ano, tá? Ou seja, para a gente ter as contas equilibradas, a gente precisaria de 70 mil casas sendo feitas por ano para poder a crise imobiliária deixar de existir e a balança da diferença de quem procura imóveis com o lado da balança de imóveis se equilibrar. Então, o mesmo tanto de gente que está procurando casa para comprar ou alugar é o mesmo número de casas para alugar ou vender disponíveis no mercado. Então, como não teria tanta gente procurando, o número estaria mais ou menos igual, os preços tenderiam a se, né, ajeitar de novo para baixo. Só que a gente produz menos de 20 mil casas por ano. E quando eu falo casa, eu estou falando casas de uma forma geral, tá? Falando do português mais brasileirado, né? Que vale para tudo, é casa, é apartamento, é chalé, é tudo. Então, a gente tem uma média aqui em Portugal que não chega a 20 mil casas por ano construídas. E o mercado precisa de 70 mil. Ou seja, se a gente subir 3 vezes o número de casas que são construídas por ano em Portugal, a gente ainda não chega no número necessário. A gente precisaria de 3 vezes e meia, 3 vezes e quase 4 vezes para poder ter um número com um pouquinho de folga, né? 4 vezes próximo de 20 mil daria 80 mil, teria 10 mil casas ainda sobrando para regularizar mais rápido esse tempo, né, entre a oferta e a demanda. Então, subindo o valor ali quase 4 vezes, a gente vai estar deixando a balança equilibrada. E a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos, e vou arriscar dizer, pelo menos a curto prazo. Pode ser, e isso é se, né, acontecer. Pode ser que aconteça? Sim, pode ser. É certo que vai equilibrar esse número? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Quem me conhece, quem já me segue aqui no canal sabe, eu não sou mãe de nada, não sou nenhuma pessoa que tem informação extra ali de ninguém, mas normalmente as minhas previsões elas sempre tenderam a acertar, tá? Eu tenho ali um índice de acerto nas minhas previsões sobre o mercado imobiliário português, graças a Deus e a muito trabalho, muito bem feitas, né? Muito coerentes com a verdade. Logo vi uma notícia que carimba o que eu tô falando já há algum tempo. Foi assim das últimas vezes todas. Eu acho que a gente não vê essa conta equilibrando, não,
tá? Por quê? Porque o mercado, para poder fazer isso, tem que atrair muito, mas muito investidor mesmo, tá bom? E o que os investidores pedem há muito tempo, Portugal nega há muito tempo, tá? Primeiro é um reajuste do plano diretor das cidades, dos conselhos, dos municípios, para expandir um pouco as áreas urbanas. Lembrando que Portugal ele tenta preservar bastante as áreas verdes, né? E principalmente as zonas rurais. Então a gente tem nos PDMs da cidade uma limitação muito grande de áreas que são destinadas a prédios urbanos, né? Casas urbanas e tudo mais, prédios de uma forma geral. Então isso dificulta um pouco a expansão da cidade. E aí uma cidade que já não tem como expandir, não vai construir, né? Vai construir onde? Vai ficar reformando prédios antigos. Uma reformulação de um prédio, né, antigo, ela tem limitações. Ela não vai conseguir expandir tanto assim. Aquele prédio ali tinha capacidade para 2 casas, 2 apartamentos, vai ficar 2, vai ficar 3 apartamentos, 4 se puder dobrar, se chegar no teto dos prédios próximos, né, na questão da altura. O que traz ali volume é você liberar mais terrenos para construção. Então a gente já tem aqui um entrave grande, que os PDMs normalmente eles são corrigidos de 10 em 10 anos, ou seja, não é um processo rápido, é um processo lento, e muitas autarquias têm dificuldade de liberar áreas novas, tá? Então isso é um ponto principal. Não vou dizer principal, mas é um dos principais. Um segundo ponto que principalmente os investidores pedem, e claro, investidores tanto portugueses quanto de outras nacionalidades, é quem vai gastar dinheiro construindo novas casas, novas habitações, é a diminuição do imposto, né, para eles, porque eles vão tentar ajudar o governo trazendo ali mais moradias que o governo tanto precisa. Eles querem uma contrapartida, né, eles querem uma facilitação dos custos, tirar o IVA tradicional de 23%, né? O IVA para o brasileiro é um imposto que ainda não é muito bem conhecido, porque no Brasil a gente usa alguns outros impostos, né? ISS, né? O imposto municipal, o ICMS, né? Mas o IVA é o imposto de valor agregado, é um único imposto que já engloba tudo, por isso o nome valor agregado, né? O IVA normalmente para produtos aqui são 23%, e as construtoras, os investidores, eles pleteiam junto do governo 6%, o que é uma diferença muito grande. É uma diferença que realmente faz o governo ali meio que pisar no freio na hora de atender essa demanda. Para mim, é uma falha eles não perceberem isso como um ganho, porque vai atrair investimento, vai atrair emprego. Atraindo emprego, a movimentação de dinheiro gera economia, faz a economia girar, né? Economia girando, atrai mais gente e aí o ciclo se perpetua. O governo não quer dar essa isenção de IVA, ou seja, diminui o ganho no imposto, mas ganha no comércio de uma forma geral, porque é mais dinheiro entrando, com isso mais gente trabalhando, recebendo salário e gastando de novo na própria economia local. Que é mais ou menos o que o governo aceitou fazer com os vistos D7, né, com o residente não habitual, RNH. Ele deixa de tributar esse aposentado, esse reformado que vem morar em Portugal, e inclusive isso vale para os próprios portugueses que voltam para Portugal, né? Deixa ele ali com uma alíquota de imposto reduzida durante 10 anos, e aí muita gente fala, pô, mas aí o governo está deixando de ganhar o imposto que essa pessoa tinha que trazer para cá. Sim, ele está perdendo de um lado, mas a pessoa, ao ter esse benefício, ela decidiu morar em Portugal. E mesmo que ela receba de outro lugar, ela está gastando esse dinheiro aqui, então ela está mexendo na economia aqui. Foi isso que Portugal pensou, muito bem pensado, e que agora a extrema-direita falando muito, Portugal foi lá e cortou uma parte interessante desse benefício. E é por isso também que Portugal ainda não deu essa liberação do IVA a 6% para compra de material de construção, né, para ajudar o comércio em si. E isso tudo são ingredientes que dificultam você sair de uma construção de quase 20 mil casas por ano, né, aqui no país, para 70 mil casas.
Gente, é um desequilíbrio muito grande você sair de 20, quase 20, para 70. É um número realmente expressivo, né? Você tem que mais do que triplicar o seu número de casas construídas. São 350% a mais que você tem que fazer sem dar benefícios. É difícil atrair investimento quando você não dá benefícios, né? Isso é complicado. E para piorar, o número de gente chegando não tende a diminuir. Ele vai e está equilibrando um pouquinho, principalmente com o fim da manifestação de interesse, que era uma forma de um imigrante vir para Portugal, seja de qualquer país, seja de qual país for, e estando aqui como turista, ele se regularizar, fazendo um pedido de permanência fixa no país. O governo novo, né, de centro-direita, ele simplesmente cortou esse tipo de benefício e agora para chegar, para morar aqui em Portugal, você tem que vir com visto, seja ele qual for, mas você tem que vir com visto. Isso deu ali uma melhorada nos números de quem chega de uma forma geral, mas ainda assim é uma quantidade grande de gente chegando diariamente para morar, para residir aqui no país, e os números mostram que realmente a população de Portugal ela continua crescendo graças ao imigrante. Inclusive, mais de 1 milhão de pessoas morando em Portugal são imigrantes, tá? Ou seja, isso representa mais de 10% da população, mais de 10% da população hoje que vive em Portugal não são portugueses legítimos que nasceram e foram criados aqui a vida toda. São cidadãos que vêm de outros países, tá? E o número, na realidade, ele pode ser praticamente o dobro pelas próprias palavras do departamento do... Não, pelas próprias palavras não, pela reportagem. Aí eu estaria falando coisa errada. Pela reportagem que trouxe essas informações. Por quê? Porque a AIMA, né, o antigo CEF, ela só contabiliza pessoas que deram entrada no país utilizando passaportes ou documentos de identidade de outros países. Quem chega aqui, brasileiro, por exemplo, já com a cidadania portuguesa, ela não conta que é um imigrante, ela conta como um português, tá? Mas a gente sabe que no dia a dia ele é um imigrante, né? Ele tem a nacionalidade portuguesa, ele tem a cidadania portuguesa, mas ele é um imigrante, ele veio de fora para morar aqui. E essa pessoa já não entra na conta do registro de mais de 1 milhão, tá? O mesmo se aplica a quem também está aqui 100% irregular, né? Ele também não entra nessa conta. Ou seja, a gente tem um número aí que talvez seja de praticamente 2 milhões de imigrantes vivendo hoje já em Portugal, tá? Então é um número realmente expressivo, um número que realmente é surpreendente. E esse número mostra o quanto que o país precisa de casas para morar. E aí entra para finalizar aqui o meu vídeo, e se você acha que só até aqui o vídeo já trouxe informação interessante para você discutir aí com seu marido, com sua esposa na hora do almoço, na hora do café, na hora do simples cafezinho com queijo, uma goiabada, já deixe seu like, já deixe seu joinha, deixa um comentário, que isso tudo ajuda aqui o canal a crescer, tá bom? Agora, fica a dica para o momento final do vídeo. Planejamento, gente. Planejamento é muito importante, tá? Você precisa estar ciente que vir para Portugal requer um mínimo de estratégia, requer um mínimo de planejamento, porque sim, é caro migrar, tem seus custos. Comprar um imóvel tem seus custos e você tem que estar atento a fazer isso da melhor forma possível. E utilizando serviços como o da Oliveira Imóveis, que faz o relocation tanto para compra como para o arrendamento, você tem maior chance de fazer todo esse processo de uma forma mais bem sucedida, tá? Por quê? Porque os preços sobem sem parar. O imóvel que está hoje por um preço, ontem era mais barato, mas amanhã ele está mais caro. Então tenha cuidado no seu planejamento, na sua atenção a fazer os processos, porque isso vai fazer toda a diferença no seu sucesso aqui em Portugal. Então se você quer vir para cá ou quer apostar nesse mercado imobiliário como investidor aqui em Portugal, pense na Oliveira Imóveis como sendo a empresa que vai te ajudar, que vai cuidar do seu processo, porque a gente tem condição total de te ajudar da melhor forma possível,
garantindo a você e a sua família o melhor investimento possível. Seja ele no sentido de comprar ou seja ele no sentido de arrendar um imóvel. A gente vai fazer todo esse trabalho para você com total segurança e com total satisfação, porque a gente está atento a essas informações do mercado e como o mercado reage, tá ok? Então fique esperto e cuide do seu planejamento, porque isso pode fazer toda a diferença na hora de vir para Portugal, na hora de se reorganizar e mudar a sua vida. Gente, para quem veio até o final, coloca a hashtag aí mudar a vida, mudar de vida, para eu saber que você veio até o final do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Fique com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.